O acting característico. É a característica. Mas é, posto maleável. Leitura. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de setembro de 2010, quarta-feira. O verbete é 1685, 8 páginas, 52 logias e 13 máximos. Inclusive, ele tem 100 itens. Quem redigiu isso foi ela. O nome dela é Fátima Soares. Aí no fim está lá, FS. Agora, o tema, consciencioterapeuta. A especialidade, consciencioterapia. Definição. O consciencioterapeuta, homem ou mulher, é a consim médico ou médica, ou psicólogo, psicóloga, praticante da TENEPS, técnico da interassistencialidade, capaz de acionar o tratamento, alívio ou remissão das patologias e parapatologias das consciências, por intermédio dos recursos e das técnicas derivadas da conscienciologia, ou mais especificamente da consciencioterapia. Agora, na fatologia, fala o SET consciencioterápico, as supervisões clínicas, o Programa de Aperfeiçoamento do Consciencioterapeuta, o PAC, o Curso para a Formação do Consciencioterapeuta, o SFC, os atendimentos consciencioterápicos, individuais, de casal, familiares, de grupo, de instituições, os atendimentos pontuais gratuitos, o mega atendimento de grupo do curso Imersão Projetos Terápicos, as itinerâncias consciencioterápicas, a Organização Internacional da Consciencioterapia, a OIC, enquanto centro formador e acolhedor de novos consciencioterapeutas. Gente, eu vou parar por aqui, eu li só a metade do texto da patologia, ainda tem a parapatologia, etc. Tal. Agora, eu quero dizer também para vocês que na argumentologia tem a taxologia com 100 condições a serem experimentadas pelos consciencioterapeutas na atuação da interassistencialidade na consciencioterapia. Na remissiologia tem 15 itens, nós destacamos higiene consciencial, saúde emocional, saúde intelectual, saúde mental e saúde parapsíquica. Tudo isso são verbetes que nós já debatemos aqui. Agora, frase enfática. Estar na condição de consciencioterapeuta é ser o primeiro evoluciente nos enfrentamentos das patologias e parapatologias. Quem cuida melhor de si, pode cuidar melhor do outro. Você está lúcido ou lúcida para a condição de autoconsciencioterapeuta? Qual nível de autoenfrentamentos diários você vivencia? Além disso, tem uma bibliografia com 5 itens, que vale a pena ver. Agora, a pergunta de hoje. Há uma senhora chamada Tamp Grandon, que mesmo tendo sido diagnosticada com autismo na infância, conseguiu se tornar uma PhD. Ela projeta matadouros frigoríficos que diminuem muito o sofrimento dos animais antes do abate. O que o senhor diria desse ato de tentar tornar mais eficiente e menos doloroso o abate de animais? Seria cosmoético? Na minha opinião, porque os seres humanos não vão parar de ingerir carne tão cedo. Assim, se pudermos ao menos minimizar o sofrimento dos animais, isso é cosmoético. É a chamada economia de males. Está tudo certo. Valdo, tem um filme, a Temple Grandin, ela é uma autista, até cito ela no Síndrome do Estrangeiro desde a primeira edição. E saiu um filme agora sobre a vida dela. Ela é Temple Grandin, é o nome dela. Ela é autista e fez essa formação em zootecnia. Inventou uma máquina para segurar os animais, chamada máquina do abraço. A Raquel está falando Temple Grandon. É essa, é Temple Grandin. É essa mesmo, é essa moça. Grandão, deve ser Temple Grandon. É porque como ela está nos Estados Unidos, eles falam... Não, mas ela é francesa. Temple Grandin, eles falam. Nos Estados Unidos ninguém vai nascer com o nome de Temple. Temple. O filme está muito bom. Ela ganhou até prêmio agora recente sobre a atuação dela.
O senhor, na condição de Zé, ficou 200 anos no extrafísico. Deve ter sido de 1654 até 1854. Não. Aí foi um pouco depois. E foi mais anos do que 200 anos. Então, antes dessas datas, o senhor estava ressomado em Saint-Rémy, na França, ou não? Sempre que eu penso nesse nome, Avignon, o senhor aparece na minha mente. Poderia dizer alguma coisa? Quem sou eu, primo? Não sei nada disso aí. É uma prima que está perguntando aqui, não sei. Agora, o meu negócio era o seguinte, foi um pouco depois disso aí que começou. Recentemente, o canal History Channel exibiu o programa O Cérebro, tendo mostrado um estudo realizado com o cérebro de psicopatas serial killers e também não assassinos catalogados não como doentes mentais propriamente ditos, mas como seres humanos simplesmente frios e bestiais. Foi constatado que todos possuíam a amígdala cerebral menor que a dos seres humanos não psicopáticos, o que explicaria o bloqueio dos impulsos nervosos responsável pela apreensão de percepções de moral e ética. Com isso, a ciência, em princípio, teria uma explicação anatômica para casos que tais. Nessa situação, onde entra a ação biológica consciencial? Em outras palavras, como superar o argumento de que a ação primitiva do psicopata decorre de um defeito cerebral e não de um rasteiro patamar consciencial? O problema todo é o seguinte, por que a pessoa arranjou esse cérebro? Por que ela arranjou esse corpo? Tudo tem sua razão de ser. Ele já entrou porque o negócio dele já vinha alterado de trás. Vocês têm que lembrar o seguinte, o serenão, ele veio aí e colocou o cérebro mais avançado para ajudar os outros. O dele supera essas coisas todas. Então, se a consciência é boa, ela é capaz de superar a própria genética da família. Por exemplo, eu já vi cara totalmente perturbado na família que os outros não eram, o pai e a mãe eram o mesmo. Então, como é que fica? Isso é o contrário do processo do macrosoma. Entende? Então, isso aqui ainda não é argumento nenhum para mostrar a realidade do processo da consciência. Isso é muito fraco ainda. Tem que rebolar muito ainda, se vocês querem entender isso, para fazer o casamento do processo aí. Tudo é um processo, querem fazer um negocinho com o processo do elétrico, não adianta. Agora, é lógico, o estudo da neurociência vai ajudar muita gente, já está ajudando, vai ajudar mais, é bom. A volição pode ser ou é resiliente. A autodeterminação pode, através da volição, provocar mudanças pensênicas e eliminar impregnações de fatos ou parafatos fossilizantes que nos afetam? Olha, se a autodeterminação não funciona, nada funciona na pessoa para fazer mudança de nada. A base de tudo é a autodeterminação. Por quê? A vontade é a maior força que a pessoa tem. Se a pessoa muda essa vontade e faz uma determinação diferente, ela muda. Então isso de ser resistente, resiliente, de ter mais, isso aí depende da pessoa, depende do jogo de cintura, como é que é o nível evolutivo, e outra coisa, a decisão da pessoa, qual a determinação dela, o que ela decidiu, o que ela, entende? Está preparada para enfrentar a reciclagem, aí é que é o X. Pode haver alguma semelhança com os algoritmos genéticos, escuta essa, onde uma busca de otimização evolutiva, encontrando um ponto de excelência, visando melhorar a condição humana, com o processo de evolução da consciência? Eu vou ler de novo. Pode haver alguma semelhança com os algoritmos genéticos, onde uma busca de otimização evolutiva, encontrando um ponto de excelência, visando melhorar a condição humana, com o processo de evolução da consciência? Pode. Teríamos uma espécie de algoritmo conscienciológico, onde operadores evolutivos, ao invés de operadores genéticos, seriam cruzados para obter sua melhoria e avanço no processo de evolução das consciências? É justamente o trabalho do macrosoma. O macrosoma é isso. Então, por exemplo, existe aquilo que o André Luiz até chamou de co-criadores. O co-criador é aquele que influi na hora que a pessoa vai renascer. Entende? Então, ele faz um casamento entre a paragenética e a genética. É justamente o povo que trabalha com o macrosoma. É que, na verdade, o algoritmo genético, aí o Igor pode me ajudar, o
O algoritmo genético é um algoritmo que ele é baseado na questão genética nossa. Então, é óbvio que a nossa paragenética tenha o mesmo procedimento. Aliás, não é a paragenética, a evolução, que tem o mesmo funcionamento do algoritmo. É o algoritmo que foi baseado na genética e na paragenética. Você quer falar alguma coisa? Faz favor. O que eu estava pensando é expandindo um pouco além do processo até da paragenética, né? Existem vários algoritmos aí dentro do processo evolutivo, a própria conscienciologia tem várias técnicas que não deixam de ser fluxogramas. Por exemplo, proexograma, tem o fluxograma da Proex. Isso é um algoritmo para a pessoa cumprir um caminho que vai acelerar a evolução. É por aí. Alguns meses tenho sentido uma espécie de angústia na região do peito e garganta, me levando a respirar profundamente para aliviar. Não tenho duplista e sinto necessidade de descarregar energia sexual sempre uma vez ao dia. Estarei sendo assediado? Como consertar esse problema? O problema todo é o seguinte: isso aí mostra que há um processo de ansiedade. Essa ansiedade é que dá impulsividade. A impulsividade é que faz a precipitação. Você está procurando o sexo diário, só que tem que através do alto sexo. Só fica nisso. O ideal é desviar a atenção colocando as suas energias em algum trabalho, alguma coisa. O primeiro que você deve fazer é o EV. O EV vai aliviar você dessas coisas todas. Agora, aí é preciso ter cuidado quando fica assim, devido em razão das fantasias sexuais. Que aí pode haver problema, acaba dando assédio. A pessoa carente, ela fica na praça, sou carente. Os assediadores têm, isso aí é um problemão. Seja homem, mulher, idade que for, sempre é um problema, cada energia. Os primeiros que aparecem, que são mais fáceis, que estão em torno, que são concenéreos, né? Com sexo e energia. Então, de modo que aí é estado vibracional. Agora, é preciso saber a idade, por que é que ele não tem parceira, o que é que se passa com ele. Isso não teria que ver. Você já conversou com algum psicólogo, alguma coisa? Isso tudo era o caso. Tem verbete para isso. Trintão. Tem em sociedade uma metalúrgica e recentemente recebi a proposta comercial de fabricar peças para a Igreja Católica, como cálices, cibórios, candelabros. A princípio, a proposta daria benefício para a empresa e até teria que contratar mais pessoas. Porém, interrompi a negociação, alegando que a empresa daria prioridade a outros serviços que no momento eram mais lucrativos. Mas, na realidade, o motivo da minha recusa foi o receio de participar e colaborar para o ônus pensene religioso, dogmático e setarista do qual discordo. No entanto, estou na dúvida se não estarei sendo antiprofissional e preconceituoso, tendo tal atitude. Poderia me esclarecer? Eu acho que se eu tivesse no seu lugar, faria a mesma coisa. Eu não acho que você está sendo preconceituoso e antiprofissional, não. Se a gente tem uma indústria, você faz nela o que você quer, quem manda é você. Agora, se você participa, você está sendo comparsa. Entrou na máfia da situação do processo conivente, a comparceria, a cumplicidade. Então, ele está certo. Eu faria a mesma coisa. Agora, eu quero dizer para vocês que tem um matemático brasileiro que ganhou um prêmio de R$1.270.000. É o matemático Jacó Palles Júnior. Engraçado que eu já conheci um Jacó Palles na vida, pode ser que seja da família que eu conheci. Ele tem 70 anos. É um dos vencedores deste ano do Prêmio Balzan, concedido pela Fundação Ítalo-Suíça de mesmo nome. Pela Láurea Palles Júnior, deve receber o equivalente a R$1.270.000. É membro do INPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro. O mineiro Palles Júnior, Jacó Palles. Eu conheci família desse povo. É de Uberaba, professor. Ele é de Uberaba? Ah, então eu conheço. Não, esse povo é muito inteligente.
conheci esse povo. Não, essa família Palles é super inteligente. Eu tive colegas deles comigo, desde o ginásio, sabe? Tinha o Gabriel Palles, tinha um que tinha até dor de cabeça, que a gente tratava dele. Outra coisa, vocês lembram daquele homem que eu fazia, lembra? Que eu fazia sessões no laboratório de prótese dele, que ele morreu mais cedo? Ele é dessa família. O dentista, que aparecia os cachorros brigando fora, se abria a porta não tinha cachorro nenhum. O homem é de efeito físico, entende? Fora de série. Esse, meu amigão também, tudo é da família Palles. Então, esse aqui deve ser da turma jovem, que tem 70 anos, é mais novo do que eu, 8. É um deles. Agora, tinha o Gabriel Bassim, o Bassim é que era o doutor Bassim. O Gabriel, eu não sei se ele vive, o Gabriel era político, entende? Todos esses é dessa família. Então, isso explica, por isso que eu estou falando, não, Jacó Palles, tudo é gente de casa. Agora, o prêmio Balzan é concedido anualmente a diferentes áreas do conhecimento. Outro ganhador de destaque nesse ano é o japonês Shinya Yamanaka, pioneiro da transformação de células adultas em equivalentes das células-tronco embrionárias. O matemático é o primeiro vencedor brasileiro e metade do valor da premiação deve ser investido diretamente na pesquisa, de preferência estimulando novos talentos. A entrega da premiação será em 19 de novembro em Roma. Uma semana antes, o brasileiro recebe outra honraria. Entra na Academia dos Lices, instituição científica fundada no século XVII por Galileu Galilei e outros nomes do Renascimento. Lince quer dizer que é o cara que enxerga longe, é isso, com detalhes, olhos de lince. Interessante aí. Agora, ó, esse cara deve ser da família lá dos meus amigos. Bassim Palles, Gabriel Palles, Jacó Palles, esse povo todo, tudo é de casa. É colega meu, Verano. Agora, tinha gente muito inteligente. Bassim, por exemplo, estava fora de série. Agora, vocês sabem quem é que é o Bassim, né? Ele escreveu um livro, ele morreu mais cedo. Ele foi um cara da Europa, bravo, da monarquia. Mandou matar muita gente. Agora, ele lembrava de tudo, eu tinha retrocognição. Agora, ele morreu mais cedo. Um dentista, ele era dentista, todo tranquilo. Entende? Chamava Bassim Palles, foi meu colega. Tudo isso. Bassim Palles. Bassim é B-A-C-I-M. Bassim. Bassim Palles. Agora, seria bom ele olhar na internet quais são a família dele, como é que é. Ele deve ser um dos primos ou irmão dessa turma, tem vários deles. Tinha uma parte da família que saiu, morou numa cidade do estado de São Paulo, durante algum tempo. Todos meus colegas por exemplo, o Gabriel Palles ajudava também o Mário, do jeito que eu ajudava. Ele aparecia lá, muito inteligente, político, fora de série. Gabriel Palles, a cabeça. Tem muitos desses. Vá, veja. Esse povo todo é da época que eu conheci o Hayek como menino. O Hayek era mais novo que essa turma. É mais ou menos isso aí. De modo que é preciso ver esse aqui, ou quem é que é dos seus colegas aí. Matemático, esse cara. Aí vê que o Jacó é do seu povo. Pois é. Pode ver. Agora, olha bem onde é que ele nasceu, se é Uberaba mesmo, quem é que está falando aí. Então é o povo. A nossa turma. Professor Baldo, Sim. aqui. Eu queria aproveitar para agradecer, porque ontem foi a primeira vez que eu participo de uma jornada de saúde na OIC. E, como sempre, as pretensões, o que uno acha, sempre são superiores, né? Achei maravilhoso tudo o trabalho feito, a omniterapia que eles utilizam, porque, na verdade, é ampla demais, né? Eu agradeço muito ao OIC, porque
Valeu. Fiquei muito feliz, aproveitei o mais que eu pude, acho que verdadeiramente aproveitei. Mas Onde é que vai ter outra agora? Sempre é bom falar, porque o povo pergunta. O Dia em Ação à Saúde acontece anualmente, sempre no dia 7 de setembro. Ah, é? Tem diversas Dia 7 de festividades, setembro. diversos É atendimentos. o dia da independência da consciência. E dia 6 é o aniversário da OIC. realmente é justo, né? Porque o trabalho da OIC é libertação das consciências, né? Tá certo. Eu queria, não... Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Fátima. Na fatologia, na quinta linha, de cima para baixo, tem aqui a segurança consciencioterápica. Você poderia esclarecer um pouco mais, por favor? Tudo que mexe com o processo de saúde, há uma preocupação muito grande nós estabelecermos, deixarmos o ambiente mais seguro possível, e dentro dessa segurança envolve diversos fatores, e a gente criar um ambiente otimizado, um ambiente propício, onde haja o sigilo consciência-terápico, para que o evoluciente ele se sinta bem, se sinta acolhido, para poder fazer o que precisa ser feito. Ok. Uma segunda pergunta, continuando, na linha número 9, descendo, os pontos cegos do consciência-terapeuta. Os pontos cegos do consciência-terapeuta que a gente identifica são os pontos que ainda nós não enxergamos da nossa própria personalidade, da nossa própria realidade intraconsciencial. Porque somos consciências todos, né? Somos consciências em evolução. Partindo do princípio, somos consciência em evolução, ainda temos muitos pontos que ainda não enxergamos. E aí, na taxologia, a gente faz uma enumeração aí de 100 itens, a gente coloca que a partir da assistência especializada, técnica, é possível a gente conseguir entender, adentrar nesses pontos cegos, para que a gente possa fazer a profilaxia. Muito obrigada. Olá. Boa tarde, professor. Fátima, eu queria fazer uma pergunta. No caso, por exemplo, de uma consciência jovem, ok? Que vai fazer o curso de medicina, né? Qual é o ganho dessa consciência, no caso, quando ela vai começar o curso, tendo conhecimento da conscienciologia? Como é que ela encara a questão das matérias? É diferente daquela pessoa que ainda não tem a conscienciologia no seu íntimo, no seu conhecimento? Eu não entendi a pergunta. No caso, uma consciência jovem que vai fazer o curso de medicina. Provavelmente depois vai ser um consciencioterapeuta, né? Então, como é que ela vai fazer o curso? Como é que ela vai encarar o curso com o conhecimento da conscienciologia já no início? Tá. Um ponto importante para esclarecer: nem todo mundo que faz, né, o curso de psicologia ou o curso de medicina necessariamente vai se tornar um consciencioterapeuta. A condição de ser consciencioterapeuta é uma condição que está ligada diretamente à própria ProEx, ao próprio desenvolvimento da consciência, que se afiniza com as ideias, quer mexer com assistência de um ponto mais qualificado. Agora, o ganho que tem é a busca do autoconhecimento. A partir do momento que ela inicia qualquer formação que seja, quanto mais ela se conhecer, quanto mais ela adentrar na intraconsciencialidade, melhor ela vai se especializar, ela vai ficar mais técnica dentro da assistência em medicina que ela vai realizar. Não sei se foi clara, se eu respondi. Uma dúvida. No caso, por exemplo, durante o curso, ela vai fazer todas as matérias, né? As matérias do curso de medicina, no caso, psicologia, ela vai ter qual seria o ganho? Qual é o ganho que ela teria, no caso, durante o curso? O que ela poderia ter a mais para a sua vida? São duas realidades diferentes. Uma questão é o curso de medicina. Intrafísico, ciência convencional, onde ele está se especializando para ser técnico em medicina. A consciencioterapia é um upgrade, extrapola a condição da medicina. Então não tem como nós colocarmos, né, a medicina, a consciencioterapia dentro da medicina. Pelo contrário, né, a pessoa ela busca se especializar, ela faz um curso de medicina, ela busca se especializar, digamos assim, ela começa a fazer medicina e ela tem a ideia, já tem curso intermissivo, tem sinapses, olha, eu quero me especializar dentro do paradigma consciencial, dentro de um outro tipo, né, de terapia, de abordagem mais integral. Aí ela busca informações, ela busca o desenvolvimento dentro do paradigma consciencial. São dois paradigmas distintos, diferentes. Não sei se ficou clara. Não, eu posso colocar a colher de pau?
O caso é o seguinte, uma pessoa que entra vai acontecer como acontecia comigo. Eu ajudava em silêncio até os professores da Faculdade de Medicina que vinham assediados. Já contei aqui o caso. O pior foi o cara que a gente estava no hospital, ele começou a dar aula sobre os processos nossos lá, que entrava patologia, uma opção de coisa. E tinha uma freira que tinha trabalhado no hospital antes, que morreu lá. E ela aparecia e estava em cima dele, lá. E ele perturbado para dar aula, não tinha jeito. Aí eu pedi licença, peguei a freira, levei para o banheiro, dei um jeito nela, eles levaram. Isso é um caso. Agora, ninguém ficou sabendo o que houve. Aí a aula transcorreu tranquila, de jeito e tal. Agora, isso é o de menos. Existe outro caso, por exemplo, que eu estava na faculdade, e já contei aqui o caso, tem um monte de casos desses, eu só conto esse que eu não sei se o povo ainda está vivo, então a gente evita, né? Mas havia um médico que ele sempre chegava, quando podia, ele bebia um pouco. Então, no fim de semana, eu estava lá, tinha um feriado, uma coisa toda, e eu era da administração, estava na faculdade. Quando apareceu uma menina que precisava de ser atendida de qualquer maneira. No hospital tinha problema, aquela coisa toda, e veio para a faculdade. Aí eu falei assim, não, mas o doutor está aqui. Aí eles falam assim, mas Valdo, hoje é fim de semana, ele deve estar totalmente bêbado. Sim, mas a gente dá um jeito nele, eu dou um jeito. Aí chega lá e eu peço para ele, ó, vamos atender, preciso fazer um curativo na menina, que houve ali um acidente, que houve uma coisinha, e o negócio tem que ser rápido agora. Então ele chegou lá e eu joguei energia nele. Aí ele está totalmente bêbado. Aí ele ficou bom, atendeu a menina, tudo isso. Aí eles viram para mim assim, como é que vai ser a hora que acabar aí? O que é que vai ser? Assim, vocês esperam que vocês vão ver. Aí ele acabou, foi lá. A hora que ele estava lavando as mãos do negócio, tirando o jaleco, aquela coisa toda, você está entendendo? Ele pôr tudo do jeito que era. O povo tudo viu isso, meus colegas, todo mundo viu. Entende? Então, esse processo de você saber a realidade, principalmente do ponto de vista de parapsiquismo, dominando as energias, ajuda tudo, em todas as áreas. Entendeu? Eu queria perguntar para a Fátima, aqui na página 23, na fatologia, final da 8ª linha, de cima para baixo. As autoimpactoterapias permanentes. Você pode falar mais disso? A cada caso atendido, há um proveito, aquela relação do assistente e do assistido. Quem sempre ganha dentro de todo o trabalho é o assistente, porque a cada caso, a cada atendimento, a cada demanda, a cada problemática, sempre nós tiramos os proveitos de todas as situações. E em determinadas situações, você fica auto-impactado devido às reciclagens que você precisa fazer para que você possa fazer uma assistência mais qualificada e mais técnica. Mas, assim, você pode esmiuçar mais, assim, o que você chama Por exemplo, da autoimpactoterapia? Autoimpactoterapia, a partir do momento que você está atendendo um caso e você consegue identificar naquele caso algumas fissuras suas, por exemplo, e que você ainda não conseguiu superar, que você ainda não conseguiu trabalhar. E, às vezes, a sua abordagem fica limitada porque você não se enfrentou, você não trabalhou. E o campo consciência terápico explicita isso. Por isso que é a possibilidade do autotratamento contínuo. E a condição de nós nos superarmos a cada momento, a cada instante. Não só na prática da consciência terapia que eu vejo, em qualquer tipo de assistência. Ficou mais claro? Fátima, eu queria falar da sua definologia, que eu achei assim perfeita. Ela é enxuta, ela é clara, mesmo para uma pessoa que está chegando agora e não sabe nada, nem o que é consciencioterapeuta, nem consciencioterapia, ela entende claramente o que se propõe. E eu vi que a sua estrangeirismologia dá margem ainda para a gente encaixar mais 5 itens, porque só tem 2, né? Então eu estou sugerindo o caregiver multidimensional, depois eu passo para a Rosa. O caregiver multidimensional e o Locke interno, que é uma expressão bem significativa para quem se familiariza com a consciencioterapia. Achei muito bom. E eu também senti falta da questão do para-direito,
uma abordagem sobre o paradireito, porque eu vejo que nas intervenções, sejam elas pedagógicas ou terapêuticas, o paradireito permeia tudo, até o direito de não ser esclarecido porque a pessoa decidiu que ela não quer. Até foi colocada alguma questão no que tange a paradiplomacia. Mas pois é, mas eu acho o paradireito, ele é bem mais profundo, né, pertinente para esse caso aqui. Na politicologia, né, que a gente colocou a teática da paradiplomacia. Mas pois é, eu acho que aí caberia um item específico. E para aquela questão lá da medicina com a psicologia, eu vejo também que entre o curso da medicina e a formação do consciencioterapeuta, entra um outro fator que é o curso intermissivo, sim, que pauta objetivamente a programação existencial da pessoa. Quer dizer, antes de nascer, ela sabe o que ela vai fazer mais ou menos, ela tem uma noção. Então, quando ela vai para a medicina, ela já vai mais ou menos orientada, nem que seja para instintivamente pelo seu curso intermissivo. Acho que ajuda ali a visão dele. Fátima, que na efeitologia tem esse primeiro efeito, né? Eu queria saber se vocês têm lá na consciencioterapia medido os efeitos, assim, pontualmente, quais são os principais efeitos aí dessa ação consciencioterápica. Olha, Lindo, dados assim estatísticos, nós estamos nos especializando para nos tornarmos cada vez mais técnicos e agora com campus, no aprofundamento da pesquisa para a gente poder mensurar isso melhor. O que nós temos a cada atendimento, a cada sessão de consciencioterapia, as ações, os atos dos evolucientes, né? A forma como é que eles entram e como é que eles saem. Agora, dados concretos de pesquisa, técnica para estar passando, isso nós não temos. Mas o que nós temos, assim, esses efeitos dia a dia e na própria reciclagem, na própria mudança intraconsciencial das pessoas que têm passado pela consciencioterapia. Nós temos alguns depoimentos de alguns evolucientes, inclusive já escritos. Mas então aqueles mais comuns que dá para constatar, o que se repetem mais, sei lá, os mais importantes, eu não sei o que seria assim, porque eu estou por fora, por exemplo, da coisa na prática ali, como que é esse efeito? Por exemplo, vou te citar um caso, né, comum às vezes de evolucientes que vem intoxicado do processo de energia ou do processo pensênico. E a partir das práticas da progessioterapia, das práticas energéticas, das intervenções energéticas que acontecem nas sessões de consciencioterapia, há uma limpeza na psicosfera. E quando há uma limpeza na psicosfera, a pessoa começa a pensar melhor, a psicosfera se expande. E a partir daí ele consegue fazer algumas mudanças gradativas no seu próprio desenvolvimento, na sua própria programação existencial. Agora eu queria a gente tem outra tabulação da consciencioterapia de grupo, do imersão progestoterápica, do autoflexia. A gente vê uma das características mais comuns, melhora na projetabilidade, melhora no autoconhecimento. Isso a gente tem. De fato, na individual não tem. Existe uma tabulação toda dos imersões todos, de avaliação de reação, do autoflexia e da consciencioterapia institucional. Então, acho que o que a gente vê de mais comum é melhora do autoconhecimento, melhora na projetabilidade lúcida, melhora nas relações familiares. Então, tem isso, depois a gente pode passar. A própria taxologia dos 100 itens, eu detalho alguns aspectos, né, desses efeitos do proveito, né, dessa condição. Agora, só a última coisa, aí você me corrige se estiver errado. Quer dizer, o meu conceito de consciencioterapia é que a consciencioterapia ela dá instrumentos para, vamos dizer assim, o paciente, para ele, por conta própria, se superar. Seria isso, mais ou menos? Um dos itens que nós tratamos dentro da consciencioterapia não é tratar a pessoa, falar da pessoa como um paciente, sim como evoluciente. Ela está ativa frente à evolução, com foco sempre na autoconsciencioterapia, dar ferramentas para que a pessoa possa se desenvolver e caminhar com essas próprias pernas. Desculpa falar paciente, evoluciente. Mas então é isso, ela dá instrumentos, porque a pessoa é que, vamos dizer assim, existe a autocura por conta própria. Porque nós partimos do princípio, inclusive aqui em mitologia, nós colocamos os mitos da heterocura, que a gente parte do princípio que ninguém cura ninguém.
A partir da predisposição, da autodeterminação, da vontade, quando a pessoa chega num ponto de querer mudar, da saturação, ela consegue fazer a reciclagem necessária. Então, ok, obrigado. Agora o verbete está muito bom. Aqui. Fátima, mais uma pergunta aqui para você. A consciência terapia, a unidade de medida é a cura, né? Na página 23, o último item da fatologia, tem autocuroterapia. Qual é a distinção que você faz da autocuroterapia para a autoconsciência terapia? É que a unidade de medida da consciência terapia é a autocura, né? Porque é a condição da própria pessoa se curar. Porque às vezes não adianta você ir a algumas sessões, fazer o desassédio necessário, fazer a limpeza do que precisa, mas se não houver a manutenção. O mais sério de tudo é a manutenção. É o momento onde a pessoa olha e vê assim, de fato eu preciso mudar, de fato tem algo que só depende de mim. E aí nós entramos com a instrumentalização, para ajudar a pessoa a dar ferramentas para que ela consiga se desenvolver a cada momento. Então você quer dizer que na autoconsciência terapia envolve a manutenção. A manutenção. E na autocuroterapia é a cura e mais ou menos para por aí. Eu coloco aqui, dentro do ciclo da ciclologia, o ciclo contínuo da autoconsciência terapia, que é a autoinvestigação, o autodiagnóstico, o autoenfrentamento e a autossuperação. Não para. O processo da evolução, o processo das reciclagens, ele é contínuo, ele é constante. A cada momento, a cada instante. Se você parou, estagnou. Assim, mas na diferenciação mesmo do termo da autocuroterapia para a autoconsciência terapia, não sei se o professor Valdo quer ajudar aí também. Não, o problema todo, autoconsciência terapia e autocuroterapia. Só isso equivale até um certo ponto. É um processo sinônimo. Mas agora, o problema de cura, às vezes, é mais popular. A terapia é mais da linguagem técnica, entende? Então, às vezes, dá uma diferença de entendimento. Você está querendo falar? Faz favor. Fátima, aqui na página 29, item 95. Você está falando do temperamento, né? Eu gostaria de entender melhor como é que a prática consciência terápica contribui nesse ajuste do temperamento do consciência terapeuta. De como que ajusta o temperamento? Como é que ela contribui nesse ajuste? Ela contribui no processo da interassistência, porque a partir do momento que nós estamos num contínuo, fazendo assistência a cada momento, a cada instante, e tem aqui um item que eu coloco também, que é o processo da consciência terapia ininterrupta, né? A cada momento que você está predisposto a todo esse processo. E a partir do momento que você começa a entrar em contato com as próprias patologias, as parapatologias e as suas próprias patologias, o outro acaba funcionando como teu reflexo. E isso é o estímulo para que a gente possa mudar e possa aperfeiçoar o nosso temperamento, dia após dia, a cada momento, a cada instante. Eu não sei se ficou claro, Neida. Eu queria saber, tem mais gente aí da OEC hoje, não tem? Quem é? Você? Vocês não vão perguntar nada para a Fátima? Hein? Não, eu estou só perguntando. Vocês não vão perguntar nada para ela, porque ela está, né? Ela está fazendo um depoimento fora de série aí. Vocês estão de acordo com ela, né? Quem cala, consente. É o processo do sim tácito. Não é isso? Então quer dizer que está tudo bem. Fátima, eu queria fazer uma pergunta. Estou lendo a argumentologia e não sei se não encontro mais. Prosseguimento ininterrupto. Eu, como evoluciente, poderia dizer que isso é não entendi a sua pergunta, Maria Cristina. Prosseguimento ininterrupto. Aonde está? Não está. Eu pergunto porque não sei se está num item e eu não acho. Dentro da argumentologia do trabalho do consciencioterapeuta. Da ininterruptibilidade? Sim. Ok. Claro, na verdade que eu queria falar como evoluciente, que é o prosseguimento ininterrupto. Tem o item 87 na taxologia, que é representatividade.
coloca a representatividade multidimensional do papel do consciência-terapeuta interatuante ininterruptamente. Eu não sei se é isso que você está falando, está se referindo. Não, eu falo como evoluciente, né? Sim. E que é muito importante o continuismo a respeito do prosseguimento terápico que tem o consciencioterapeuta para com o evoluciente. É isso que eu digo como prática de evoluciente. E eu não achei, por isso Sim. gostaria de marcar como evoluciente. Ok, Né? mais ou menos sugestão. Me permite aqui dar. Sim, pode falar. Esse item, isso que ela está colocando, que realmente é muito importante, mas acho que está dentro daquilo que você citou, Lúnia, mesmo, no processo da autoconsciência terapia, que é a autoinvestigação, o autodiagnóstico, o autoenfrentamento e a autossuperação contínua no processo reentrante, que é mais ou menos o equivalente a isso que você está dizendo, né? Que você está em autoconsciência terapia constante. Acho que isso responde aí, abrange, porque é até um pouco mais abrangente. Fátima, aqui. Eu queria que você explicitasse esse 97, o item 97 da numerologia, na página 29. É terapêutica, a oportunidade de lidar com diferentes tipos de terapêutica. Esse item foi colocado a terapêutica porque hoje, dentro do histórico de OIC, nós temos mais de 1.000 evolucientes atendidos. E cada evoluciente é um evoluciente, cada evoluciente é uma terapêutica específica. E dentro dessa terapêutica específica, a oportunidade é única de crescimento e de desenvolvimento e de aprendizagem desses tipos, né, específicos de abordagens. A gente vê que a Fátima não é só Áries, não. Tem mais coisa. Agora a gente aqui pergunta. Poderia comentar a obra mediúnica de João Batista Rustem? Olha, é uma das maiores tolices do movimento espírita e que provoca ainda muita controvérsia no meio deles. É cheio de fantasia, tudo que esse homem escreveu. E até hoje ele fala tudo sobre o J. Cristo. E é besteira enorme, chamado corpo fluídico e outras coisas mais, como se ele fosse mais um agênero ou qualquer coisa nesse sentido. É bobagem. Esse é um dos, vamos dizer, obsolescências fossilizantes do movimento espírita. É o João Batista Rustem, com o rustenguismo, ou rustenismo, como eles chamam. Me identifiquei muito com uma das tertúlias onde você falava sobre as mulheres derrubadoras de homem. É uma senhora que está falando. E que ressomam com o propósito de consertar esses erros do passado. Fazendo uma análise sobre minha vida, percebi que talvez seja uma dessas. O que ocorre é que recebo elogios constantes por causa de minha aparência, personalidade, inteligência, etc. O que, de certa forma, sempre causa inveja em muita gente. Essa questão tem me incomodado muito, uma vez que tenho sofrido com problemas na questão profissional e pessoal. No trabalho, apesar de ser pós-graduada e ter um excelente currículo, as pessoas não conseguem me ver como profissional, e sim como uma mulher bonita que consegue o que quer por causa da beleza. No lado sentimental, já fui noiva 3 vezes, e agora tenho sempre envolvido com homens que não querem relacionamento estável. Tenho 35 anos, estou bastante preocupada em relação ao meu futuro. Gostaria muito que o professor me ajudasse a entender sobre esse processo no qual estou passando e me desse algumas dicas de como melhorar em meu processo evolutivo. Não moro no Brasil e no país que moro, infelizmente, não tenho nenhum acesso a informações sobre conscienciologia. Não, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, você vai entrar naquela condição da secretária. Vai arranjar um óculos, fazer um coque e arranjar um vestuário, uma roupa que não chame atenção de modo algum. De propósito, cor de carroça disparada, quer dizer, uma coisa mais cinza que não chame atenção. Enfim, você tem que se esconder e camuflar a sua realidade física
para as coisas caminharem, para você mostrar a sua consciência. Agora, ó, do jeito que você está falando, você tem todos os perfis, traços, níveis, né? Tudo, os pontos de uma condição dessa mesmo, pela situação que está aqui. Agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção. Você está com 35 anos, acabou a fase agora, vai acabar a fase da preparação. Procure fazer uma reciclagem agora para mudar isso, que as coisas vão mudar. Agora, ó, qualquer coisa, você vem aqui, que nós estamos acostumados a mexer com mulheres feias, bonitas, canhões e flores. Depende do que é. Atualmente, por exemplo, nós temos aqui uma atriz francesa, que está aqui à minha esquerda. Agora veja, cada um faz o que pode. Ela hoje, por exemplo, apareceu com uma performance de espanhola, ou mexicana, mais especificamente mexicana. Ela está ali, ó. É só olhar. Dá uma focagem. Já focou. Então tá. Então, ó, você aparece aqui que a gente vai te dar um banho de loja de como fazer o procedimento. Tem várias pessoas aqui que sabem mexer com isso direitinho. Professor. A gente pode falar, são moças que podem te ajudar a trabalhar com isso. Professor, Sim. aqui no ar, aqui em cima. Tânia, aqui em cima, essa questão mesmo. O senhor começou dizendo que essa moça, que se colocou como bonita, etc, etc. Ela colocou. Ficar como, botar o cinza, carroça disparada. Cor de carroça disparada. Durante quanto, quer dizer, eu não entendo. Eu não entendo isso até. Uma dupla definitiva. Isso até arranjar a dupla, porque o homem, mas eles se ela têm ficar medo da assim, mulher muito inteligente e da mulher fechativa. Quer dizer, aquela que fecha o comércio quando ela passa. A hora que você entra no restaurante com a mulher, todo mundo se vira. Isso é um problemão. Eu sei o que é isso. Mas durante quanto tempo? Pouco tempo até a dupla, mas a dupla vai... Com as mulheres, de tudo quanto é jeito. Meu consultório, eu saía com esse povo de vez em quando, que vinha de mas, fora. Professor... Tinha atriz, todo tipo. Top model. E é um problema. Tinha uma dona que eu entrava no bistrô, o bistrô estava aquele barulhão. Eu entrava naquele silêncio, todo mundo olhando, a dona, até ela sentar, etc. Era um problemão isso aí. E ela sabia disso. E ela foi lá e consultar para ver se melhorava. Aí começa... Eu vi mais de uma. Agora, como aquilo que eu estudei em Hollywood, os negócios que eu andei conversando, entrevistas que eu fiz, eu tirei uma série de considerações para ver a derrubadora de homem. Agora, o que é duro é essa derrubadora de homem, que não é mais que a derrubadora de homem. Ela quer mudar, mas ela está na fase de recomposição, sabe? E aí começa... grupo kármico, aí é que é o duro. E aí tem que botar essa aparência tenebrosa? Essa é a fase da recomposição. Tem que fazer essa aparência tenebrosa? Não tem jeito, porque ela não tem outra, ela não tem força para agir de outro modo. Até ela sentar. A hora que ela arranja uma pessoa, tudo muda. Olha aqui, eu já vi prostituta fora de série, nesse sentido, que era prostituta no Rio. Se casou com uma pessoa, um grande profissional, se transformou numa mulher de alta sociedade que ajudava todo mundo. Teve filhos maravilhosos, foi uma esposa fora de série e foi prostituta no Rio, das coisas mais bravas da Rua Alice. Eu acompanhei esse caso, início, durante e depois. Alto nível. Quando a mulher quer, devido ao processo da vontade, ela muda tudo para melhor, a coisa caminha certo. Agora, que esse caso da derrubadora, nessa fase de recomposição, ela tem que fazer um low profile sério, isso não há dúvida que tem, porque senão ela não aguenta. Não aguenta, não é por causa do povo, dos homens, são os para-homens. Os assédios, o processo extraconsciente. Valdo, hoje essa mulher que chama atenção, assim, que para tudo quando passa, chama causar, a mulher que está causando. Eles usam essa expressão hoje, que causar significa fechar, entrar para arrasar, cheguei. É fechativa. Hoje é assim, causar. Os FEG chamam de fechativa. Não, essa aí é fechativa. O problema é esse.
Agora, tem os jeitos que a gente precisa de conversar com a mulher para conversar com ela, certos detalhes que a gente tem que dar. Tem muita coisa que ela pode usar mais sério. Em uma tertúlia passada, o senhor comentou que quando o projetor consciente é intermissivista, o amparador leva-o para lhe mostrar outros planos mais evoluídos. Contudo, muitos voluntários do IPC que pesquisam há anos sobre projeção e reclamam que nunca tiveram a experiência lúcida fora do corpo. Não foi o meu caso, pois tive minha primeira projeção consciente, porém involuntária, antes mesmo de saber que tal fenômeno era possível. Fui retirado do meu soma e levado literalmente ao espaço, de modo que eu consegui enxergar o planeta Terra aos meus pés e ao horizonte enxergava o que eu entendi serem planos espirituais de uma beleza indescritível. Interagi com uma consciência que apareceu para me acalmar, pois na ocasião eu achava que havia morrido. Diante disso, é correto afirmar que para quem tem a atenção chamada dessa maneira, tem o dever moral de pesquisar mais sobre questões do extrafísico. Olha, o ideal, né, é pesquisar o processo, mas a gente tem que ver se isso é prioritário. A coisa mais séria é dominar as energias e o estado vibracional. Aí já é um bom caminho para chegar a outros níveis de parapsiquismo. Vi em uma tertúlia que o senhor, ressaltando o EV como a chave da existência humana, considera essencial que a pessoa chegue ao EV através da circulação fechada de energias, ou pode ser através de qualquer outra técnica energética que também leva ao EV. Não, só existe determinada técnica do EV, que eu já expliquei o que é. Outras técnicas não, senão daqui a pouco você vai pôr prece, oração, pêndulo, como é que é? Incenso, cristal, o que mais? Todas essa liturgia que nós chamamos isso de muletaria. Não pode entrar com muleta nessa história, tem que fazer à vontade. Não pode pegar coisa externa para mexer no estado vibracional. É a vontade que tem que funcionar, é a pessoa, é o ego, senão não vai. Em algum momento essas técnicas se tornam secundárias e é possível instalar o EV instantâneo? Não, tem que começar certo desde o início, senão a pessoa demora muito e vai se enrolar. Isso já aconteceu em vidas anteriores com essas pessoas todas. Elas não conseguiram chegar no estado vibracional. Então, o negócio é direto ou não, senão desista. É possível praticar tentando instalar o EV pela vontade ou é preciso aplicar a técnica específica no início? É o EV pela vontade e ver como é que funciona. Lembre-se, a sua vontade, eu vou materializar a minha vontade, vou exteriorizar a energia. É a materialização da minha vontade. Ela vai ficar corporificada, tangível. A gente vai sentir o processo. Isso é energia. É a sua vontade materializada. Pense assim, você vai longe. Esse é o caminho. E não adianta arranjar outras muletas, não. Não é por aí. Muletaria, deixa para as religiões, para as seitas, para as iniciações. Nós não precisamos disso. Pergunta para a autora. Você gostaria de saber se já indicou a psicanálise para algum evoluciente? E se caso afirmativo, por qual motivo? Olha bem o que você vai falar, hein? Nós já indicamos diversas abordagens psicoterápicas a depender do caso. Tem casos que a gente identifica que de fato não é para a consciência terapia e sim para a psicologia vai atender muito melhor do que nós dentro da consciência terapia. Algum consciência terapeuta gostaria de se manifestar? Não, porque tem gente que é fanático pela psicanálise, então esse é bom você mandar para lá. Tem outro que chega que é fanático pela quimbanda, você manda para o terreiro. E por aí vai, cada um a gente despacha. Isso é que chama encaminhamento. Agora, é importante lembrar que dentro do encaminhamento, o evolucente veio, a consciência terapia sempre tem algo a fazer. Sim. Então, mesmo que não seja não esteja feito a condição do que o evolucente ou já que ele apareceu lá, ele leva aí a gente a contribuição. Isso, a gente dá uma contribuição. Agora, sem dúvida, tem alguns níveis de cognições dentro dos evolucentes, dos pacientes, que as pessoas se afinizam mais com linhas que são convencionais, e isso a gente acaba encaminhando. Agora, uma vez que apareceu, algum trabalho do ponto de vista conscienciológico, consciencierápico, ele é feito. O problema todo é o seguinte, nós temos que dar um balanço, um desconto muito grande nos evolucientes que aparecem. Porque às vezes o evoluciente vem porque ele está acompanhando um outro. O outro está bem coordenado com as ideias.
Essa pessoa é aside, ela é apenas um coadjutor, ela está indo na lateral, é apenas para fazer média, é compor. Professor, então, isso tudo tem que dar um desconto. Professor, já teve casos de chegar uma pessoa, determinadas pessoas, e a partir dali vir a família inteira? Mas isso é que acontece mais. Comigo aí sempre foi assim. Meu consultório era desse jeito. E às vezes vem o quarteirão. Às vezes começa pelo edifício e pega o quarteirão inteiro, depois vem todo mundo. Isso aí é um problema. Como posso saber quem eu fui e o que meu espírito, com toda a sua vivência, deseja realizar especificamente nessa encadernação? Por que não levamos o conhecimento do cérebro para a próxima encarnação? Se levamos, como despertá-lo? Olha, se você tem muita coisa para você estudar, agora o melhor seria ver Nossa Evolução, essa história. Tem um livro que chama Nossa Evolução. Esse aqui é o melhor para você ver, que responde essas coisas com outras que o seu estudo, os estudos vão suscitar outras perguntas. Professor, eu queria fazer algumas sugestões aqui para a Fátima. A primeira questão seria na especialidade. O senhor tem dado preferência às palavras cespedais. Já no curso de lexicologia eu tinha feito essa sugestão lá para Lourdes, de colocar consciencioterapeuticologia, e a consciencioterapia seria a prática em si, né, do atendimento. Não, eu não acho, eu acho que o melhor é do jeito que está aí, para popularizar o processo. Isso aqui é uma linguagem mais popular, consciencioterapia. Já não é tão popular, mas é menos problemático. Eu acho que está correto. Eu vi isso aí. Okay. Você sabe, eu sou um cara das palavras cespedais. Eu não sou contra. Uma outra situação seria na parafatologia, na quarta linha, no final da quarta linha. A isca assistencial, no caso a sugestão seria colocar a isca assistencial lúcida. Né? No caso do consciencioterapeuta. A gente pode pôr. Tá certo? Eu vou pôr aqui para você. Eu ponho lá. Desde já. No detalhismo, na codigologia, me parece ter 2 espaços após 2 pontos. Codigologia. Sim, isso aí tem, sim. Eu vou olhar lá. Isso eu conserto também, deixa comigo. E a última sugestão seria na interdisciplinologia, a inclusão da recinologia, que seria o estudo da recin. Está de acordo? Agora, ó, só de para tem 9 paras aqui. Eles já estavam pedindo para pôr mais uma. Professor, eu queria para direito, você lembra? Professor de Fátima aqui no B em cima, aqui no B, parte de cima aqui. No caso, eu queria saber como é que essas autoimpacto terapias que está na fatologia, 7ª linha de baixo para cima, autoimpacto terapias permanentes a partir da prática consciencioterápica. Fazendo a consciencioterapia, o consciencioterapeuta se faz uma autoimpacto terapia? Você é retardatário. O João Paulo não usa a técnica. Tá bom. Professor Paulo, João Paulo, você pode responder para o nosso amigo? Segundo o que eles passaram, né, a Fátima falou, a cada atendimento vai ter um novo caso e muitas vezes a pessoa pode se deparar com patologias que ela mesma tem, fissuras que ela tem no próprio ego. Então isso faz com que force a um autoenfrentamento contínuo, fazendo uma autoimpactoterapia contínua. Entendi. Quando ela se depara com a mesma fissura que ela tem, tendo que tratar essa fissura. Okay. É isso, Fátima? Isso mesmo. E outra coisa, você colocou em fatuística o holopensene pessoal da reciclagem e também o holopensene pessoal da higiene consciencial. Isso aí está na 4ª e 6ª linha. Isso aqui seria, como que se faz isso, né? Acho que aqui é um sonho de consumo, né? Um dos pontos que nós utilizamos bastante são as técnicas e as práticas da própria desassimilação energética
todos os trabalhos, porque sem higiene consciencial, imagina só, lidando com patologias a cada momento, a cada instante, para patologias, sem higiene consciencial a gente não dá conta de sustentar o trabalho. É um dos pontos que nós vemos assim, que é primordial, a higiene pensênica, o lazer, a desfocar, por isso cada caso, muitas vezes tem determinados evolucientes que nos encontram e vêm perguntar, olha, lembra-se de mim? E a gente fala, não, porque saiu dali, desconecta todo o processo. E é uma das ferramentas que nós temos muito útil dentro de todo o nosso trabalho. Fátima, aqui posso fazer uma complementação em relação a isso? Em relação à prevenção, à profilaxia da questão da higiene consciencial. E parece que o medo da própria patopensenidade é um problema, porque a pessoa ela tem um patopensene e aquilo gera um próprio medo nela. Isso cria uma certa interprisão dela própria de ter medo de ter uma projeção, aquela situação toda. Então, não sei se você concorda com isso, mas a perda do medo da própria doença, da própria patologia, é um passo a mais para a higiene consciencial, porque ela ela deixa de sofrer necessariamente com a própria patologia, né? E transforma a patologia num projeto de pesquisa, digamos assim. Um detalhe, medo é falta de conhecimento, né? Então, a partir do momento que ela busca entender, compreender o que está acontecendo, ela pode superar o medo. Fátima, aqui na... Só uma última aqui, só rapidinho. Os pontos cegos do consciencioterapeuta, que é na... Também já foi falado, então tá bom. Quem que... Obrigado. A Roseli, por favor. Quer falar? Em relação aos pontos cegos do consciencioterapeuta, é que muitas vezes, quando ele está diante de um atendimento, ele percebe que ele tem ainda traços que ainda não foi trabalhado. Então, é uma mão dupla. Nesse atendimento, o próprio consciencioterapeuta ajuda o evoluciente e o evoluciente ajuda o consciencioterapeuta, mostrando para ele os seus pontos cegos, ou seja, os seus trafares que ele ainda não teve conhecimento e que ainda não mexeu neles. Está correto, Fátima? Okay. Mas, Fátima. Pergunta aqui, ó. Obrigada. Na página 26, na exemplologia, queria que você explicasse como que se deu a escolha pelo teleguiado autocrítico. Esse foi um dos pontos que eu pensei bastante em estar fazendo uma classificação, porque hoje, dentro da nossa realidade, que a não ser que a gente não conhece outra realidade, mas a gente se enquadra dentro da condição de mini consciencioterapeuta, que é o consciencioterapeuta intermissivista e tenepsista. E eu busquei colocar aqui aquilo que é factível nessa vida. E eu penso que com muito esforço, com muita assistência, qualificação da assistência, é possível se chegar numa condição de teleguiado autocrítico. Professor Valdo, correto? Pleno acordo, assina embaixo. E espero que entre vocês, inclusive as mostras que nós estamos criando, que cheguem nisso até mais perto, mais depressa. Não é isso? Eu penso que o caminho é por aí. Fátima. Uma pergunta. O ofiexista não é teleguiado autocrítico? Não necessariamente. O ofiexista pode não ser desperto. Como? O ofiexista pode não ser desperto. E dentro da escala evolutiva, o teleguiado autocrítico ele está acima da despertologia. Fátima, aqui ó, bem em cima aqui. Queria entender mais as supervisões clínicas, por primeiro. Tá. Na fatologia na primeira linha, supervisões clínicas. Hoje nós temos, dentro do trabalho da consciencioterapia, buscado nos aperfeiçoar cada vez mais para que possamos qualificar mais e mais a assistência dentro do trabalho da consciencioterapia. Então, todas as quartas-feiras, nós temos supervisões clínicas, onde tem um grupo de supervisores que são mais experientes dentro do processo de consciencioterapia, que supervisionam os casos que estão sendo atendidos. Seriam reuniões técnicas de trabalho. Entendido.
De qualquer maneira, o sigilo continua igual. Total. O sigilo continua igual porque são discutidos casos específicos dentro de grupos, né? Nós dividimos, hoje nós temos um total de 21 consciencioterapeutas e nós dividimos essas reuniões por grupos. Então, nem todo mundo fica sabendo de todos os casos, são grupos específicos que são tratados aqueles casos para o melhor desenvolvimento do trabalho. Ok. Queria te perguntar ali na fatologia quarta linha, mega atendimento de grupo no curso Imersão Progessoterápica. Você já fez alguma vez esse curso? Não, mas o ECP2 eu já fiz alguns, eu queria saber se funciona aos moldes do ECP2 ou qual é o principal diferencial. São realidades diferentes e eu convido você a participar, ver aí a nossa programação, né? Tá aquela condição, né? Tenha as suas experiências, não acredite em nada, né? Passe pela vivência. Tá bom. Então, para não deixar sem resposta e fazendo uma assistência maior, eu convido a Consciencioterapia a levar esse curso esse ano para Curitiba. Provavelmente está dentro da programação do próximo ano. Então, tá ótimo. Pois não. E a última pergunta, Lê. Na fatologia, o 7 consciencioterápico, eu queria saber se às vezes na docência isso pode ocorrer, né? E até onde se deve atuar? Não, são realidades diferentes. O 7 consciencioterápico é um ambiente clínico, otimizado, preparado para a técnica da consciencioterapia, a prática da consciencioterapia. E aí eu convido a professora Malu Balona para fazer a diferença, né, complementar da parapedagogia. O ano passado nós discutimos isso muito com o Nário Takimoto, e ele veio dar o ECP1 conosco para fazer justamente essa, não uma separação ou uma diferenciação tão explícita, mas sim ver aonde uma coisa está relacionada com a outra, é transversal. Então, dentro da parapedagogia do ECP1, que é o curso de extensão, a gente vê que a consciencioterapia às vezes faz um viés, uma linha transversal em determinados casos, e do mesmo modo, no atendimento consciencioterápico, segundo o que foi trazido pelo professor Nário, existe uma linha transversal também parapedagógica inevitável, até de conceitos básicos que muitas vezes o evoluciente não tem. Então, fica difícil a gente realmente fazer assim, uma definição clara e dizer daqui para lá é, daqui para lá não é. O que é parapedagogia e onde começa a terapêutica? Mesmo porque a parapedagogia trabalha com profilaxia uma boa parte do tempo. Quer dizer, o esclarecimento prévio, que a pessoa não cometeu ainda aqueles erros, e podem ser evitados pelo exemplo de outros participantes do trabalho. Então, o enfoque é bem dentro da profilaxia, mas a gente vê que uma linha, eu vou usar uma expressão que gostam muito de usar, que uma linha beija a outra. É uma expressão que é usada dentro da psicologia, uma linha beija a outra. Então, elas são bons amigos. Para dar um exemplo mais claro, dentro do 7 consciencioterápico, é um para-hospital, é um hospital consciencial. Ou é a para-escola dentro do 7 parapedagógico. Ótimo. Poderia complementar também? Dentro da ciência convencional, a gente vê algumas discussões entre esses limites da terapia e da educação que são muito tênues realmente. Agora, por exemplo, tem estudos da psicoterapia e da psicoeducação que já está um pouco estabelecido, que a gente pode tomar como mais ou menos um parâmetro. Por exemplo, se eu quero fornecer alguma habilidade, quero fornecer alguma técnica, criar alguma habilidade à pessoa, né? E eu não vou acompanhar como essa pessoa ela utiliza essa habilidade, aí isso é uma psicoeducação, uma educação, vamos dizer assim, para não botar psico, para não contaminar com outros paradigmas, mas é uma educação. Por exemplo, a pessoa quer parar de fumar e vai se consultar com alguém ou vai ter alguma informação com alguém sobre como usar técnicas para parar de fumar. Isso é uma educação que eu estou dando, ó. A nicotina é assim, assado, você tem que fazer essa técnica e vai em frente, isso é educação. Agora, se eu começo a acompanhar a forma como essa pessoa aplica a experimentologia no dia a dia, como ela aplica no dia a dia aquela técnica, aquela informação que ela tem, e se aquilo houve alguma irracionalidade que contaminou, alguma inadequação, e eu faço intervenções nesse processo, aí passa a ser terapia. Se a pessoa vem até mim, olha, não consegui parar de fumar porque na hora H eu, enfim, fiquei ansioso e fumei. Ah, por que você fumou?
Eu fumei porque isso, aí vira educação. Então essa linha tênue de você fornecer uma informação que gera uma habilidade, versus você acompanhar a aplicação, a aplicabilidade, a experimentologia dessa habilidade, isso já começa a clarear a diferença entre educação e terapia. É claro que isso é muito teórico, porque na prática as coisas se mesclam, né? E também, então, dentro da área da prescrição, é que entra muito mais essa intervenção dupla aí, que a pessoa tanto vai seguir por conta própria procurar uma técnica, ou a que você deu, fazer de modo errado e receber uma intervenção. Na parte pedagógica também, porque ela vai para casa, ela tenta fazer um experimento, ele não funciona, porque às vezes falta um outro elemento que ela não viu. Igual chegar ao estado vibracional sem passar pela circulação básica de energias. Então, é uma ideia assim, bem parecida. Mas eu queria trazer para a Fátima, até dentro da área de parapedagogia mesmo. Na tecnologia, o último item, você fala da assimilação simpática e da desassimilação. Talvez para fazer um contraponto aqui e facilitar o entendimento na ciclologia, você usou o ciclo assim, desassim, seria interessante colocar assimilação simpática de energias assim e desassimilação assim. Porque o leitor, quando ele vem aqui, ele encontra a referência aqui embaixo, ele pode se remeter à tecnologia. Perfeito. Eu não sei se na formatação do verbete existe algum requisito para não se fazer isso, mas se não existe, eu vejo que do ponto de vista didático facilita muito para o leitor se tiver referência em cima e embaixo. Geralmente nós colocamos desassim e assim na primeira apresentação do tema. Entendi. Então aí pode colocar lá em cima. Lá em cima, porque quando voltar no ciclo vai fazer o fechamento, né, para o leitor. Sempre se coloca, por exemplo, a sigla na primeira vez que aparece o tema. Entende? A gente pode pôr lá em cima na tecnologia, tá certo? Eu vou pôr isso aí, então. Fátima, aqui. Eu queria dar como sugestão você enfatizar mais a questão do voluntariado, né? E também, de repente, explicitar aquela condição de conflito de interesse. Ou a pessoa é um psicólogo consciência-terapeuta, ou ele tem um consultório particular dele, né? Porque o que eu vejo... Eu penso que o amparo de função que o consciência-terapeuta, a consciência-terapia tem é em função de não ganhar dinheiro, né? Ninguém que atua ali está ganhando dinheiro com nada, as pessoas têm outras fontes de renda e eu acho que isso daí é muito sério nessa condição de quando você está lidando com a saúde alheia. Perfeito. Fátima. Aqui no aula. Eu não sei, eu procurei aqui, não achei, você não falou sobre consciência-terapia profilática. Essa expressão da pessoa buscar consciência-terapia, muitas vezes não motivado numa condição de mais entropia, às vezes numa condição, a pessoa está relativamente bem, mas ela quer em busca de mais, ela quer, enfim, ter uma experiência dentro do processo autoconsciência terápico, às vezes aprender a fazer autoconsciência terapia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso aqui, sobre esse tipo de consciência terapia. Nisso, Eduardo, mas levando em consideração o modelo evolutivo do Serenão, eu penso que nós temos muitas coisas a trabalhar ainda, mas muitas coisas, e até que está dentro dos pontos cegos que a gente coloca aqui, dentro da fatologia. Eu entendo o que você está falando, mas eu vejo ainda que não estou querendo trazer uma situação, tipo, a pessoa está bem e não precisa, não é isso. Eu acho que todos nós precisamos de consciência terapia, de expor as questões pessoais, isso é sempre terapêutico. Eu digo assim, o movimento de procurar consciência terapia, normalmente vem numa situação assim, com uma relativa urgência, às vezes a pessoa não está bem, não está aguentando o próprio assédio, não tá, e aí pede ajuda. Esse caso que eu estou colocando, muitas vezes a pessoa não está nessa condição específica, e por causa disso, ela perde oportunidades. Ela acha que ela está bem, ela acha que está tudo bem, quando na verdade não está. Perfeito. Ela está perdendo oportunidades por estar, digamos assim, achando que não está assediado, achando que não está, e na verdade está devagar no processo evolutivo. Então acho que esse assunto, eu acho ele importante também, assim, dentro da consciência terapia. Um dos focos que eu busquei dar aqui no verbete foi do papel do consciencioterapeuta. Né? A ideia depois é que a partir desse verbete surjam novos verbetes dentro da própria ênfase de consciência terapia, e a ideia é descrever um sobre o evoluciente.
E aí, com o evoluciente, aí você discrimina vários itens, vários pontos. Perfeito. E a autoprofilaxia. É exatamente isso que eu ia falar. Era exatamente isso a minha proposta, que esse verbete é mais do enfoque do terapeuta, né? Do terapeuta. Fátima, aqui sim. Por gentileza, eu gostaria de um aprofundamento na culturologia, principalmente quando você ali na segunda palavra você diz interassistencialidade. Eu gostaria de um aprofundamento. Aí eu passo a palavra para o professor Valdo Vieira, porque isso aqui foi cola do professor. Multiculturologia da interassistencialidade evolutiva. A consciência terapia está totalmente aí dentro. Agora, a cultura da autoconsciência terapia é o óbvio. Então, uma coisa puxa a outra e mostra a realidade, nós estamos aí dentro. Agora, o processo todo aqui é a cultura técnica disso. Hoje em dia, nós estamos cada vez mais técnicos. Olha só as respostas que ela dá, são todas em bases técnicas, dentro da terapia e em outras áreas do processo todo, de assistência da área da saúde. É muito diferente isso aqui, ó. Poderia nos esclarecer um pouco sobre a apometria? Ela pode ser assistencial? Pode, mas ela hoje é considerada um apêndice doutrinário do Espiritismo. As revistas trouxeram até isso lá junto agora, recentemente, e isso mostra que está com muita doutrina, não tem a técnica, do jeito que o nosso amigo Lacerda queria. Ele colocou lá dentro, eu tinha avisado para ele, você vai colocar, vai ficar aí dentro, vai ficar tudo sem técnica, porque falta pesquisa. Então fica tudo dentro da base doutrinária do Espiritismo. É uma pena. Já é mais uma pergunta de apometria. Eu já respondi do ano passado para cá umas 6 vezes isso aí, né? Estou para começar um curso de psicanálise. Quero saber se posso fazer parte, no futuro próximo, da equipe de consciência terapeuta do OIC. Se não, por quê? Quem é que quer? Vocês querem falar? Lista independe de ser médico ou psicólogo, né? Hoje nós temos aí diversas especialidades que focam, né, no processo da psicanálise. E aqui na própria definologia está bem claro, para ser consciência terapeuta é preciso ser médico ou psicólogo. Olha, eu quero te avisar que está entrando no recinto unário, entendeu? Qualquer coisa, se precisar, envie aí para defender, né, o recado. Tá certo? Acabou de chegar. Professor Valdo, você me desculpa, mas eu não consegui ter um entendimento quando você colocou aí a questão das técnicas em cima do que está aí, a multiculturologia da multiculturologia técnica. Da técnica. Multiculturologia técnica. A técnica. Tudo é técnica. Tá. Nós estamos trabalhando aqui tudo na base da técnica. Sim, tá. O processo todo é esse, e é uma multicultura. Você olha só, você pega o projeciologia, tem mais de 30 técnicas para a pessoa se projetar. Isso é multicultural. Pega tudo quanto é ramo de pesquisa, de esclarecimento, de entendimento, de estudo, de interesse, de manifestação humana. Né? Agora aqui outra pergunta. E para o consciencioterapeuta, então, além deste conhecimento dessas técnicas todas, né, essa questão é também multiexistencial? Tá. Mexeu com a conscienciologia, não tem jeito. A própria definição de conscienciologia já é isso. Tá, obrigada. Não tem jeito de separar o processo parapsíquico. Tá. Estou indo amanhã para o Brasil ver a minha mãe que não está bem. A minha decisão de ir causou uma reação negativa no meu marido. Ele não consegue compreender o motivo de minha ida. Há 15 dias acompanho a evolução da doença de minha mãe pelo Skype e tenho comentado com ele o seu estado precário. Ele é incapaz de reagir, se interessar. Custei a tomar a decisão de ir, pois esperava uma reação, mas ele foi além das minhas expectativas. Ele chegou mesmo a me dizer que se eu fosse, não era preciso voltar. Não lhe dei ouvido. Sei que meu marido é bipolar. Cada vez que ele entra em crise, ele vem pior. Como posso ajudá-lo?
O EV tem me ajudado a manter calma, mas minha evolução é ainda lenta e por várias vezes me deixo levar pela emoção. Ora, viver com uma pessoa bipolar é preciso ter uma paciência dobrada, mais do que os outros. Porque você nunca sabe, a hora que vai encontrar com a pessoa, você saiu à rua e volta para casa. Você não sabe como é que está o relógio da pessoa, o relógio emocional, o relógio de reação psicossomática da pessoa. De modo que isso tudo você tem que ver. Outra coisa, é necessário a gente fazer mais tentativa de perdoar a pessoa, porque ela às vezes fala errado, contra si mesma, contra os outros, se ela entra na fase de depressão. Então isso tudo aí tem que ver com calma. No outro dia pode ser que ela esteja super alegre, felicíssima, eufórica, beijando popô de criança pelo cosmos. De modo que tem que ter paciência com a pessoa e ver. Se você gosta dele, venha ao Brasil, veja sua mãe e torna a voltar. Porque possivelmente ele já deve ter esquecido tudo. E bipolar tem muito disso. Precisa de ver o nível que está. Agora, uma coisa que ele precisa é de um psiquiatra, ou pelo menos um psicólogo. O ideal é um psiquiatra que dê a ele algum medicamento para ele ir bem. E o mais do seu lado é você usar o estado vibracional. É um jeito da gente saber conviver com a pessoa bipolar. Não tem outro jeito, não. No item tecnologia, página 24, gostaria que você, viu, no caso aí é você, aprofundasse as técnicas de consciência terápica. Pode dar exemplo dessas técnicas? Técnicas consciência terápicas são várias que nós utilizamos a depender de cada caso. Por exemplo, né, técnica da assimilação, da desassimilação, técnica do próprio estado vibracional. A progessioterapia é uma técnica bem específica que nós utilizamos para expandir a lucidez do evoluciente, ajudar nos próprios processos do trabalho de energia, de maneira geral. São centenas de técnicas. São várias, a depender de cada caso, de cada contexto. Você está certo. Perfeito o que você está falando. É isso aí. Não, aquela técnica que vocês pedem para a pessoa escrever e fazer os relatórios, né? Um dever de casa, né? Os relatórios. Relacionar os trafalhos e trafalhos. Também. É importantíssimo. Fátima, nos proceedings da 4ª jornada de saúde, no artigo do professor Nário, tem falando que em cada fase da autoconsciência terapia, cada uma delas tem várias técnicas descritas no journal da 4ª jornada. Obrigado, Ellen, pela sua manifestação alto nível. Agora, uma última pergunta. Meu pai, desde muito cedo, fez uso de tóxico. E com o passar dos anos, ele está piorando muito. Está ficando mais agressivo, impaciente, incompreensível. Já tentamos de tudo. Orações, terapia à distância, centro espírita, até levamos ele ao médico João de Deus em Abadiane. Já cansamos de falar, dar o exemplo, estamos sem muita alternativa, no seu abandono. Deixar como está. Você tem alguma ideia de como proceder? Você poderia colocar no sua TENEP? Seria de grande ajuda. Eu ponho, mas agora tem um processo aqui. Por que vocês não internam o seu pai? Melhor lugar aqui é arranjar um spa que ele possa receber tratamento direto. Fica lá alguns meses, até a coisa, às vezes, é o jeito da pessoa melhorar. Aí depende, que eu não estou sabendo a idade dele. Preciso ver isso também, dentro dessa condição. Como é que fica? E às vezes também ele já está com alguma alteração psiquiátrica. Agora, o ideal é internar. Esse caso dele é típico de internação. Pensa bem nisso. Agora, eu vou colocar na TENEP, eu não vou esquecer, não. O nome dele é Homero Ferreira dos Santos. Ela mesmo colocou ali para chamar a atenção. Então, vamos ver isso, né? É o caminho, né? Tem uma questão aqui, professor. É para a Fátima, né, sobre o debate ali sobre a parapedagogia e a consciência terapia. Eu estava lendo aqui, Fátima, as 100 condições da taxologia, e 99 dessas 100 condições aqui, elas também são esperadas, desejáveis até de que ocorram, e são qualificadoras para o professor.
Então eu vejo que na linha assistencial, né, tanto a parapedagogia é uma linha assistencial da TARES, e a gente vê também a consciencioterapia, elas se qualificam até de uma maneira similar. O único item aqui que a gente vê que não se aplicaria, vamos dizer, pelo menos por ser bem específico, é o 69, que é o da paracirurgia, onde diz lá, né, a participação em paracirurgias com operadores técnicos em consciencioterapia. Não é algo, vamos dizer assim, impossível de acontecer com o professor, pode acontecer também, mas esse foi o que eu excluí. Agora, os outros 99, eles são até similares. Eu vejo que os professores aqui presentes de conscienciologia, se eles olharem cada um dos itens, eles podem encontrar ali dentro metas de qualificação pessoal para a sua docência. Eu até vou pedir para você, eu vou levar isso aqui na reaprendência para a gente estudar, porque tem muito aqui para a gente se qualificar, são itens fato, aqui na similares. ideia de ter escrito isso, era a qualificação da assistência. E aqui, como, né, o meu foco é a consciencioterapia, eu foquei mais no processo da consciencioterapia. Kátia, né, comentou a questão da remuneração, né? É tipo assim uma divisão, consciencioterapia ou a questão do médico, do psicólogo no dia a dia, né? Eu queria entender melhor. Todo momento é momento de assistência, né? Você está vivendo, você está assistindo, né? Como é que fica essa condição, né, do profissional em si em fazer assistência, utilizando a consciencioterapia numa... Esqueça o profissional da área da saúde e pensa no profissional da evolução. O cara veio aqui para evoluir. Quem veio para evoluir tem que fazer assistência sem parar o tempo todo. Ele veio para cá para isso. É o único jeito de a gente evoluir mais depressa. Agora, vai chegar a um certo ponto que você não precisa ter mais vida pública. Aí você pode começar a dominar o processo do anonimato serenão. Mas o problema de ajudar ininterruptamente, de maneira onipresente, se for possível, isso é inevitável. O caminho de evolução é esse. Agora, o que se passa? Com o tempo, isso tudo fica quase que rotineiro, normal, é igual a sua respiração, você dormir. É a mesma situação. A reação é a mesma. E outra coisa, a pessoa sente falta disso. Se ela sai um pouco da rotina, ela vai sentir falta dessa condição. Porque isso alimenta o processo evolutivo do assistente. Entende como é que é? É o que ela estava falando. Quem recebe em primeiro lugar no problema do assistente é o assistente, dentro da assistência. Quem recebe em primeiro lugar é o assistente. Depois é que vem o assistido. Então isso tudo é muito importante a gente pensar. Se o assistente não tem assistência de vida, ele não assiste o assistido. É claro? Que o senhor está dizendo, eu encontrei na argumentologia, não, taxologia, dentro da argumentologia, a página 15, autodisponibilidade. A prática diária da autodisponibilidade para assistência ininterrupta. E a 41, desrepressão, o despojamento para adentrar sem melindres em qualquer demanda explícita e ou implícita do evoluciente. Agora, isso que eu uma outra coisa mais séria que ainda, que é o 45, dupla. A experiência de atuar em dupla nos atendimentos consciencioterápicos. Isso é uma das coisas mais sérias. Por quê? Já é uma junta médica, uma junta de psicólogos, é uma junta de qualquer maneira que está ali. Isso aí é muito importante. Então, por exemplo, dentro da consciencioterapia, o problema da dupla faz o aborto de uma determinada condição, hoje muito comum, que é ouvir uma segunda opinião. Porque lá já tem duas opiniões. Quando alguém for falar que vai ouvir uma segunda opinião, a segunda você não vai ver, não. Você vai ver uma terceira ou quarta. Porque com a consciencioterapia você já ouviu duas. Isso aqui é seríssimo. Acho que vocês deviam tirar mais vantagem disso aí e falar mais desse assunto. O outro caso é aquele que ela está falando, que é o problema de não receber nada. Isso é muito sério. Porque é um aspecto mais avançado de atendimento, de acolhimento. Eu gostaria, então, de enfatizar justamente isso. Toda a equipe organizadora do ECP1, são 6 pessoas, nós fizemos
uma passagem pela consciencioterapia durante 4 meses. Fomos atendidos em grupo e podíamos ser atendidos separadamente para cada caso, e fez uma diferença enorme no trabalho. Eu diria que assim, assentou tudo. Então, é uma prática interessante até para a gestão, do ponto de vista organizacional, que grupos e equipes que são responsáveis por determinadas tarefas passem lá. A administração, a gestão, a organização. Então, é uma cultura organizacional que a gente tem aqui à disposição e não usa. Você sabe, o meu princípio é o seguinte: a pessoa, uma mulher chegou, ela quer estudar conscienciologia, quer ser uma consciencióloga. Então, a primeira coisa que eu falo, vai ser evoluciente primeiro. Agora, hoje, acho que todo mundo devia ser evoluciente. Agora, hoje a gente já pode, então, como tem a experiência pessoal desse grupo que passou, eu inclusive, a gente pode recomendar um voluntário novo que chega para compor a equipe do ECP1, faz parte da formação dele entrar pela consciencioterapia para depois chegar e continuar o trabalho. Então, isso evita tanto desperdício de tempo, tantas repetições tolas, tanta coisa. Então, fica a sugestão para os grupos, equipes de trabalho. Você coloca, hoje nós já temos possibilidade, já atendemos, né, diversas instituições conscienciocêntricas na consciencioterapia institucional. São grupos, são os gestores que nos procuram para passar por atendimentos em grupo. E não esperar ter um problema. Nós não tínhamos um problema de relacionamento, e muito menos de rendimento profissional no grupo. A gente foi para uma questão de qualificação e de aprofundamento. Então não precisa esperar ter um problema de desentendimento entre as pessoas para precisar disso como se fosse uma cariação. Não é o caso. Então é para qualificação, e a gente até tem saudade lá dos atendimentos. Qualquer hora a gente vai voltar, porque o ambiente é bom demais e a gente está querendo voltar lá para alguma outra coisa. Obrigada. Professor, como é feito o trabalho na consciencioterapia com essas mulheres que fecham o comércio? A primeira coisa é a seguinte: nos Estados Unidos existem determinadas expressões, e quando a mulher chega e que fala, né? Cheguei, ela geralmente é chamada de Stella Dallas. É aquela mulher que chama atenção. Ela, às vezes, no Brasil o nome é outro. É a pessoa, a mulher que coloca uma melancia pendurada no pescoço, só para chamar a atenção, que era a Carmen Miranda, que colocava um cacho de banana na cabeça. Agora, então, vamos entender bem isso. Essa mulher, às vezes, se ela chega com a corda toda, ela é boazuda, sexy, curvilínea, atraente, colorida, faiscante. Quer dizer, tudo isso ela chega. Então, a hora que chega na consciencioterapia, só de ir até lá, ela já não vai assim. Ela já vai mais amortecida, não chega ainda a ter cor de carroça disparada, mas ela sabe que o povo vai tudo observar como é que ela está. Então, ela já começa a fazer uma autocensura do processo. Eu estou falando, porque isso são mulheres que já me falaram. Isso tudo aconteceu na consciencioterapia. Quando elas vão, elas já abaixam o profile, o perfil, o traço, para não pontificar demais, não chegar. Homem, cheguei! É assim que é. Tem muita gente que pensa assim. Ali já começa a baixar. Agora, então, veja, quando essa senhora me falou isso, há certo tempo, eu virei para ela e falei assim: quer dizer que você tinha total compreensão da sua condição de fechativa intencional. Quer dizer, fechativa de comércio intencional. É a pior que tem. Isso é Stella Dallas que chama. Stella Dallas é essa mulher. Chegou e chama atenção, de propósito, intencionalmente. Lá em Hollywood eles falavam muito em Stella Dallas. Quer ver Stella Dallas? Vocês vão ver um regimento dessas mulheres, Las Vegas. É só ir lá que vê. Tem um monte delas, tudo quanto é jeito. Eu fui lá e examinei isso de perto, depois de ter estado em Hollywood, Rio também lá, que a área dos casamentos, aquela coisa toda lá, é típico dessa turma. E outras situações, além da condição da mulher, com homens, dificulta a formação da dupla evolutiva. Estou estudando o tema e sinto ter dificuldade em atingir meu diagnóstico. Olha, o processo é o seguinte: a mulher, ela tem que ser bem natural e tem que mostrar o que ela é.
Mulher é fêmea, ela é mulher. Então há uma diferença com o homem. E a diferença não é bem de sexo, não. É o processo da feminilidade. O homem, por exemplo, quando ele começa a ter qualquer demanda ou maneirismo feminino, logo já vê que ele está anormal. Agora, a mulher nisso, nela, ela é espontânea, ela é natural. Então, essa espontaneidade da feminilidade é que atrai mais. Agora, ela pode ser excessiva e ela pode ser sadia. O problema é ter a feminilidade sadia. Isso é que é o ideal. Quando passa da conta, cria problema. Agora é com você. Definologia, primeira e segunda linhas. Médico ou psicóloga? Trata-se de uma regra? Vocês querem saber? Pergunto porque existem outras profissões da área da saúde. Enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Sim, é um procedimento que nós utilizamos, é um dos pré-requisitos, porque são duas ciências que mais compreende, que mais aprofunda, né, algumas características da consciência de modo geral. Na realidade, o ideal seria que fôssemos médico e psicólogo. Por isso que a gente faz atendimento em dupla, sempre priorizando ter um médico e ter um psicólogo, para um complementar o outro. Quando se ressoma sem ter passado anteriormente pela segunda dessoma, quais bloqueios são decorrentes? Olha, o processo aí é preciso de ver o nível de lucidez da consciência que está ressomando. E às vezes ela está ressomando em níveis abissais, difíceis, bravos. Então, tudo depende, é o nível de lucidez, é o processo de cons. Tem gente que às vezes sai daqui, vai lá e torna a voltar e nem teve consciência disso. Por isso que tem paracomatose, esse povo todo. Agora aqui. Parabéns, professora Fátima. Pergunto, isso aqui é o Oswaldo Amêndola, tá? Qual o maior achado e qual a assinatura pendente pessoal mais importante até agora e por que, na sua experiência de consciência terapeuta? Quer que leia de novo? Quero. Qual o maior achado e qual a assinatura pendente pessoal mais importante até agora e por que, na sua experiência de consciência terapeuta? Um dos aspectos de 11 anos dentro da prática da consciência terapia, um dos grandes achados que eu vejo foi a própria reciclagem intraconsciencial, a capacidade de aprender, de estar estudando, de estar aprofundando e as próprias recins, porque aí eu leio, né, a frase enfática, que estar na condição de consciência terapeuta é ser o primeiro evoluciente nos enfrentamentos das patologias e parapatologias. Quem cuida melhor de si pode cuidar melhor do outro. Professor, se o senhor me permite, eu gostaria de fazer um convite geral a todos os médicos e psicólogos que têm afinidade com o paradigma consciencial, que se interessa lendo esse verbete ou conhecendo a prática da consciência terapia, que venha nos ajudar, porque hoje nós estamos com campos de consciência terapia e nós temos um total somente de 21 consciência terapeutas para atender todas as demandas que nós temos. Então, se as pessoas que têm afinidade com o paradigma, que têm interesse, nos procure. Nós temos Nós temos aqui em Foz 41 médicos, e eu acho que quantos psicólogos parece que são 58 ou 60, né? 62, não sei. Então, essa turma que precisa de vir, né? É um convite geral aí para fortalecer o trabalho. De vez em quando é bom falar nisso aqui. O senhor conhece o trabalho da Renate Yost de Moraes, criatura do método ADTIP, como tratamento psicológico através da retrocognição? O que o senhor tem a dizer sobre o método? Não, não conheço. Eu não tenho competência para falar nada sobre isso. Alguém aí conhece esse método? Não? Então tá. Uma consciência homossexual pode efetivamente progredir nessa ressoma, participar como voluntário, ou ela necessitaria ser evoluciente para se tratar primeiro? Olha, nós temos vários homossexuais trabalhando conosco, são voluntários do trabalho aqui. Receio que minha dupla seja uma dessas derrubadoras de homens, mesmo com suas roupas de executivas. Chama bastante atenção da homarada. Homarada que está escrito. Como trata-se de uma mulher já madura, penso que haja problemas maiores. Ou o senhor acha ela deveria usar uma blusa com cor de carroça disparada?
Outro dia ela se projetou e havia uma consciência masculina de olho nela. Ela deveria começar a trabalhar com as transfigurações? Não. Ela tem que trabalhar com o estado vibracional e fazer assistência aos outros. Esquecer do seu corpanzil, e pensar nos outros que estão necessitados. Sair de si mesmo, sair do egoísmo, sair do egocentrismo. Esse é que seria o ideal. Na idade dela, tudo mostra que ela ainda não conseguiu isso, porque se não conseguiu afastar as mariposas, quer dizer, os mariposos, até agora, como é que fica? Os mariposos, quer dizer, esposas dos maridos, marido, esposo. Tá? Professor, no manual da dupla evolutiva você coloca que entre nós já existem duplas evolutivas vivendo a condição autoconsciente da desperticidade. Você pode explicitar algo de que você já tenha visto, vivenciado, essa condição da dupla de despertos? Existe isso, por aí afora. Mas é que esse povo não gosta que fala. Eu deixo para eles falar, não eu. E por aí adentro? O negócio é por aí. Fica de olho, que você às vezes vai ver. Como é que fica? O povo está aí, nós estamos criando um museu de monstros. Monstros evolutivos que entendem. Você está vendo como é que é? Olha aí. O banho de loja que a Fátima está dando. Não é só áreas, é só conteúdo. Pensa bem, o negócio é muito sério. Vamos ponderar isso tudo aí, que o caminho é por aí. Quantos psicólogos nós temos hoje em Foz? Nossa, quanto? Tem 54 psicólogos e tem 41 médicos. Alguns deles poderiam, né, vir para ajudar mais vocês. Né? Vocês estão com 21. Nós estamos com 21 para atender demanda Brasil e exterior. Agora, esse 21, quantos médicos são, quantos psicólogos são, você sabe? Deixa eu ver se Marília... Meia. 21, então é 10 de um e 11 de outro. Hein? É muito pouco. Agora, em relação professor... ao que tem. Quer dizer que é um quarto da realidade nossa. Professor, ainda sobre a dupla evolutiva. No mesmo manual da dupla evolutiva você coloca: depois de certo nível evolutivo, o parceiro é um instrumento único, indispensável para a consciência enfrentar a si própria. É uma saída. A minha mulher esteve aqui, eu virei e falei assim, olha, eu quero apresentar para vocês o marca-passo do meu coração. Pensa bem, eu não fiz poesia nenhuma, eu mostrei a minha realidade, porque eu não uso marca-passo aqui. Está lá com ela. Ela é o meu marca-passo. Tá certo? Então pensa bem nisso. Por aí a gente está dando uma síntese, um resumo da situação. O marca-passo humano do meu coração. É isso que eu desejo com a sua duplista lá, etc. Tá certo? Por sinal, eu hoje estou escrevendo um verbete. Eu já escrevi um, mas esse outro eu comecei agora. Esse eu ainda não falei nada aqui. Então, esse é brabo, sabe? O nome, o título veja bem, mas eu vou trabalhar o bem nesse sentido para clarear ainda mais tudo que eu já escrevi sobre dupla. Tem mais ou menos uma meia dúzia de verbetes que nós já debatemos sobre dupla. Mas esse é o seguinte, duplo karma, é o título. Duplo karma, esse nome não tem por aí. Duplo karma. Eu vou explicar tudo para vocês. Agora, está me dando um trabalho, eu fui mostrar para o Everton como é que é. Ele chegou lá, fazia 2 horas que eu estava trabalhando para fazer pesquisa no meu material. São 7.300 páginas. Então, eu arranjei, agora veja a minha loucura, né? E fiz o cálculo, eu vou gastar 8 horas para fazer o trabalho. Eu já gastei 2, eu preciso de mais 6. Agora, o que é que eu estou vendo? Eu estou usando a 4 letras para fazer o find, a procura. D-U-P-L.
Só. Agora, com isso, toda vez, praticamente na maioria dos verbetes, eu tenho que olhar 4 coisas e passar aquilo. Devido ao processo do duplista, etc., que tem aqui, ó, na parte da perfilologia. Agora, veja, eu não tenho jeito de acessar, você está entendendo o processo? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui não tem muita coisa, não, esse aqui não tem, esse aqui está cortado. Mas a maioria deles tem. Então, você veja, são 7.300 páginas. Agora, são 1.800 e tantos verbetes. Se você pegar que tem 1.000 verbetes que tem isso, eu vou olhar só assim, são 4.000 vezes. Só dessa parte da perfilologia, fora o resto. Agora, eu já fiz o cálculo, 1/4 do material eu já vi em 2 horas. Eu não vejo jeito de diminuir as 6 horas próximas. De modo que até amanhã, 6 horas eu vou gastar para ver isso. Mas agora, eu cheguei e descobri que é aquele negócio que eu falo do filão da pérola negra. E está aparecendo determinadas construções que eu fiz, que eu não tenho ideia do conjunto. Só através disso que me vai dar. Eu já enchi até agora 3 páginas de anotações por fora sobre o que eu vi em 2 horas. Agora, eu estou querendo ver. Por quê? É como se fosse uma pescaria que eu tenho certeza que eu vou pegar só surubim. Você está entendendo como é que é? Não tem jeito de errar. Não tem jeito. Agora, eu estou indo dentro do processo, seguindo a ordem alfabética, as coisas todas com calma. E outra coisa, não pode passar depressa, porque os 4 lá dão uma vontade danada de você passar depressa. Não pode, porque no intervalo pode ter alguma coisa, você sabe como é que é. Agora, isso tudo é porque esse duplo karma, eu vou colocar mais ideia do que tem no manual sabe? Manual de tudo que eu já escrevi, nas partes todas que eu já falei, aquela parte, por exemplo, a dupla evolutiva, umas coisas assim. Tudo vai entrar lá, uma novidade, algumas novidades. Professor O que é o filão da pérola negra? Hein? Filão. O filão da pérola negra é a hora que você sabe que você vai trabalhar, seja numa leitura, numa pesquisa, anotações, apontamentos suas antigas, apontamentos seus antigos, você vai arranjar ideias novas. A pérola negra é a ideia rara, a chamada avis rara. Você sabe que ela é rara e cara, você não acha aquilo todo dia. Por exemplo, eu falei aqui para vocês, duplo karma, é uma palavra que todo mundo entendeu, ninguém perguntou o que é, mas falou, esse é novo, você está entendendo? Isso é pérola negra. São bobaginhas aparentes. Dentro dos escritos antigos. Não, dentro de tudo, da realidade. É tudo coisa avançada. Então, por exemplo, esse verbete, eu posso colocar uma série de ideias dentro das coisas que todo mundo já conhece, mas eu vou colocar tudo, coletar tudo junto, para a pessoa ter uma visão de conjunto. Vai ficar maior do que eu já fiz até agora. Agora, tem coisas interessantes. Inclusive, eu estou achando algumas coisas dentro da antonímia, da sinonímia diferente. Eu já falei, mas que aquilo ainda não coloquei em conjunto. Agora, daqui para frente vai ter muita coisa assim. Se eu fosse fazer isso, é que eu vou demorar 10, 12 horas para fazer cada verbete. Mas tem muita coisa para ser feita nesse sentido. Agora, tem que ser assim, D-U-P-L. Eu não posso botar coisa, porque senão entra. Outras palavras, não resolve. Essa aqui pega tudo. Tudo quanto é tipo de dupla aparece. Dupla, duplicata, duplicidade, duplismo, duplólogo, duplólogo, tudo vem. Então você tem uma visão terrível. Professor. Uma delas, por exemplo, é a antiduplologia. Mas tem, por incrível. Gente, eu já escrevi um bocado, são 7 minutos. Eu mesmo falei, gente, eu já escrevi isso tudo. É muito material que tem. Entende? Vocês sabem que já tem mais de 30 que querem comprar. E vocês sabem também que já foi feito o preço dos 25 que nós vamos levar para Uberaba. Nós vamos pagar 700.
para fazer isso. Está barato, pelo total que é. Mas é a turma nossa aí, esse nós vamos fazer aqui. Agora, os outros, eles parecem que vão fazer 100 exemplares de cada um deles. Os 8. Quer dizer, 100 vezes 8 são 800 exemplares da edição que vai sair. A grandona. Professor, eu queria dizer que pensei em 2 megapensenes trivocabulares, mas não sei se é correto. Você fez? Você arranjou o... Megapensene trivocabular a respeito do consciencioterapeuta. Ortoterapeuta cosmovisiológico. Como é que é? Consciencioterapeuta. Sim, 2 pontos. Ortoterapeuta, ortoterapia cosmovisiológica. Você pode colocar. Poderia ser? Vocês é que sabem. Anota aí. E o outro? E outro é da OIC. Megapolo saudológico. Como é que é? Saudológico. Como é que é? Megapolo. Não, a segunda palavra. Saudológico. Não, esse não dá. Esse não deu. O primeiro ainda dá, mas o segundo não dá. Esse saudológico está muito forçadinho. Está forçado. Está sem saúde. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 92 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 26 perguntas online, 39 votos presenciais, 12 votos online. Os recados de hoje: a Neida, Semana da Reeducação; a Ami e o Ivo, Jornada da Saúde; o João Paulo, Fundamentos da Conscienciometria. Antes, com vocês, o recado Amigos com o Eduardo. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos no mês de setembro, é um mês nosso aqui dos amigos em baixa de inscrições. Nós estamos com 279 amigos da enciclopédia. Nós já chegamos em 360, então vocês vejam que muitas pessoas tiveram a sua inscrição expirada, né, e não renovaram. Então a gente queria fazer um convite especial a todos participantes aqui da tertúlia, né, pessoas que têm afinidade com o trabalho da enciclopédia, voluntários que dentro da sua auto-organização financeira, pessoal, puderem contribuir com os trabalhos aqui do programa Amigos da Enciclopédia. Está feito o convite para que se façam então as renovações, ou mesmo quem ainda não é amigo da enciclopédia, se torne amigo da enciclopédia pela primeira vez. O valor é R$ 720, você paga em até 12 vezes de R$ 60, e aqui na recepção do CEEC a gente aceita os cartões Visa, Amex e Mastercard. Com relação aos kits, nós estamos com 90 interessados, tá, na aquisição dos 8 primeiros volumes da Enciclopédia da Conscienciologia. Esses 8 volumes impressos, né, será então a última publicação antes, propriamente, da publicação efetiva da Enciclopédia da Conscienciologia. É uma publicação histórica, de colecionador, e as pessoas que tiverem interesse, basta colocar o nome nessa lista. O valor que nós chegamos, por enquanto, é R$ 700. Estamos aguardando uma gráfica passar um preço para 100 unidades, né, 100 kits, e assim que a gente tiver esse preço final, a gente repassa para vocês, tá ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Repreendência, estamos convidando a todos, tertulianos e teletertulianos, a participar da primeira semana da Reeducação Consciencial. O slogan é Reaprender para Reeducar. Essa primeira semana vai ser realizada no período de 8 a 16 de outubro, no discernimento. A composição dessa semana, gente, está bastante rica. Ela inicia com uma qualificação docente para professores da Conscienciologia e encerra com o curso do professor Marcel da Luz, que fala sobre descrenciologia, falando da sua experiência pessoal. Então, quem tiver interesse, gente, para maiores informações, vejam que não dá para ler tudo, né? Pode procurar no site www.reaprendência.org ou ainda pelo telefone 3525-2652. Lembrando também que haverão palestras, 5 palestras gratuitas.
Então, mais informações, novamente, na reaprendência. Estão todos convidados. Boa tarde. Eu tenho o prazer de convidar os presentes e os teletertulianos a participarem dos eventos que ocorrem no próximo mês, outubro, em Portugal, no campus de Évora Monte. É uma parceria da IAC e da OIC, que foi tanto falada hoje aqui, né? Então, o primeiro evento é a imersão progestoterápica, que a autora de hoje, inclusive, convidou todo mundo, né, a participar desse curso, aqueles que não fizeram ainda. Então, tem essa oportunidade de fazer em Portugal nos dias 15 a 17 de outubro. Seguindo, 18 a 22, acontecem atendimentos consciencioterápicos intensivos. Então, eu não sei exatamente o número de consciencioterapeutas que vão estar presentes, mas quem quiser exercitar um pouquinho do que foi falado hoje, é uma boa oportunidade. Seguindo, começando do dia 22 e terminando no dia 24, acontece a 6ª Jornada da Saúde, em que vão ter 4 conferências, 3 mesas de debate, apresentação de temas livres. E importante é que no dia 23 ocorre a comemoração dos 10 anos da IAC. Então, para todas aquelas pessoas que têm curiosidade de ver o que a IAC já fez, né, ou está fazendo na Europa, é uma oportunidade muito grande. Fica aqui o convite, e o telefone da OIC para fazer as inscrições é 45 3025 1404. Obrigada e até lá. Boa tarde, eu venho falar em nome da Conscius sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria. O Fundamentos da Conscienciometria vai ter início mais uma turma no dia 10 de setembro. Dia 10 do 10. É o próximo curso. Vai ser aos domingos, às 3 da tarde, aqui no CAEC. O Fundamentos tem 25 aulas com temas diversos. Vários professores da Conscius participam do mesmo curso. E é um ajuste da nossa autoimagem, do temperamento. A gente estuda evoluciologia pela escala das consciências. E é um curso muito completo. E com essa versão, o preço é o mesmo de uma dinâmica. Quem já faz uma dinâmica no CAEC tem desconto. Então o início é dia 10 de setembro, às 3 da tarde. O curso tem duração de 6 meses. Obrigado, boa tarde. O verbete eleito para amanhã é Ricato Evolutivo, eleito com 11 votos. A especialidade Evoluciologia. O autor, Felipe Mansur. Obrigado a todos, uma boa tarde.